Nessa aula a gente vai ver como colorir uma fotografia a partir de uma fotografia preto e branco. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é duplicar a nossa imagem para poder ver o antes e o depois. E o que nós vamos fazer aqui é selecionar. Tem N formas de selecionar. Se você lembrar das primeiras aulas, você vai se lembrar que tinha diversas ferramentas que a gente usava para selecionar. Desde essas aqui, até o laço, até a canetinha, a Quick Selection, a varinha mágica, o Color Range. Tudo isso a gente viu para selecionar a imagem, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar o céu aqui, ó. Selecionar esse lado. Segurando o Shift, eu vou selecionar o outro lado. Ó, se eu apertar Delete aqui, já vê que a gente selecionou demais. Tem uma parte aqui do céu que eu não queria. Então vamos diminuir aqui a ferramenta. Vamos apertar Alt para limpar aqui esse pedaço que a gente não devia ter selecionado. Ó, nada disso aqui era para ter selecionado. Vou passar por cima dele. Ok. Esse aqui eu vou diminuir. Eu vou passar rapidinho assim para ele liberar para a gente. Ok. Aqui também. Eu entrei demais na minha imagem. Ó. Aqui dentro também. Bom, isso aqui a gente vê depois. Não, vou deixar essa seleção mais ou menos do jeito que está. Aqui a única coisa que eu vou fazer é pegar essa ferramenta aqui e com o Shift apertado eu vou somar essa seleção para ficar mais rápido aqui a seleção. Na verdade eu vou fazer Alt aqui para subtrair. Ele selecionou justamente demais. Ok. Aí aqui eu vou fazer Alt também para ele não selecionar essas pontas aqui. Ok, terminei de selecionar. Então, se eu for apagar agora, apaguei só o céu, tá? Então, uma vez que eu tenho a seleção do céu, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl J para duplicar só a parte que eu tinha selecionado e vou escrever céu. Não tem importância se a seleção não ficar perfeita, 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 porque aqui o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, Imagem, Adjustment, Hue Saturation, ou o atalho dele é Ctrl U. Vou marcar aqui Colorize. Vou arrastar aqui para o lado para a gente enxergar melhor. Vou arrastar aqui para um tom de azul. Vou aumentar um pouquinho a saturação dele e baixar um pouquinho a iluminação aqui, ó. Ok? Vou dar um ok. Repare que ele pegou um pouco aqui da terra. Então vou pegar aqui a borracha com essa borda mais desfocada e eu vou vir aqui e vou tirar, ó, essa parte aqui que não pertence à seleção que eu queria. É melhor você ter que tirar depois do que adicionar, tá? Por isso que eu digo que a seleção ela não precisa ficar precisa 100% redondinha, porque isso aqui depois corrige-se. Então basicamente é selecionar o céu, fazer Ctrl J. Depois aqui eu vou fazer o contrário, eu vou pegar aqui o Quick Selection, vou aumentar aqui um pouquinho o diâmetro dele, ó, e eu vou pegar aqui a água. Pegou já mais do que a água, ele pegou um pouco aqui do mato. Ó. Com Alt, eu vou recortando aqui a parte que eu não quero. Repito, é melhor sobrar do que faltar. Ó. Se pegar um pouquinho aqui do mato, não tem problema, porque depois a gente apaga. Ó. Vou dar um Ctrl J, vou escrever água. Com a água selecionada, vou dar Ctrl U, marco a opção Colorize, vou arrastar aqui para o tom azul, vou colocar aqui uma saturação mais forte e vou abaixar um pouquinho o tom da água, ok? Vou dar um ok e aqui a parte que sobrou, novamente, pego a borracha e eu vou apagando aqui a parte que não me interessa, ó, porque a seleção não tinha ficado 100% redondinha, que aqui também é difícil porque a água tá grudada com o mato, né? Então não precisa ficar preocupado em acertar a seleção 100% redondinha. Pode fazer meio por cima e depois a gente vai apagando aqui. Ó. Beleza, ó, já tenho o céu e já tenho a água selecionada. Agora eu volto para a fotografia original, pego aqui novamente o Quick Selection Tool, se certifique de que você esteja selecionado na camada correta, ok? Agora sim, ó, vamos selecionar o mato. Ó, tá ele selecionado.
Selecionei um pouco da água aqui. A gente vai tirar. Ok. Ó. Ok. Selecionei o mato, não precisa estar 100%. A ideia é só que geral é que fique bem selecionado. Ó. Feito isso, vou dar Ctrl J. E vou escrever aqui mato. Na verdade eu faço Ctrl J só para a ideia é que fique editável, tá? Porque eu poderia fazer isso tudo na mesma camada, só que eu prefiro fazer separadamente em diferentes camadas, porque fica mais fácil eu acertar a mão da minha seleção, tá? Vou colocar aqui saturação, mas vou diminuir um pouquinho a saturação aqui, vou aumentar aqui um pouco, acho que aqui tá legal, vou dar um OK. Porque aí depois aqui eu consigo baixar um pouquinho a opacidade dele, se eu preciso e tal. E uma vez que eu tenho na mesma camada, isso fica meio difícil. E por último eu vou vir aqui e vou selecionar essa parte aqui do nosso objeto. Eu vou selecionar essa torre. Na verdade eu vou fazer essa seleção com essa ferramenta aqui. Ó. Vou selecionar aqui. Estou fazendo uma seleção meio por cima. Mas é só para mostrar a ideia do que dá para fazer e de como que a gente pode colorir um objeto, uma foto preto e branca no Photoshop. Tá? Depois vocês podem fazer essa seleção com mais calma. Aqui eu estou fazendo meia boca, mas só para mostrar como que a gente pode chegar a esse resultado de colorir o preto e branco. Ó. Feito isso, vou fazer Ctrl J, vou escrever torre, Ctrl U, Colorize, e aqui eu vou escolher um tom mais ou menos laranja, aumentar um pouquinho a saturação dele e vou dar um OK. Então você tem, agora sim, eu posso dar um flat image se eu quiser, ó, colorido e preto e branco. Então basicamente a ideia é fazer a seleção, que nem eu falei, podia ser na mesma camada, ó. Podia ser aqui, ó, pegar o mar, ó, tirar essa parte aqui de cima na seleção. O grande lance é fazer a seleção com mais cuidado, ó. Fazer o Ctrl U, Colorize, azul, saturação, tá OK. Podia pegar aqui a varinha mágica, por exemplo, ó, e selecionar o céu e fazer Ctrl U, correto? Enfim, assim eu posso continuar trabalhando a minha imagem, ok? Tem várias imagens preto e branco aí na pastinha dessa aula. Você pode dar uma olhada com calma e provar com diferentes fotos essa questão da seleção, que com formas mais definidas que essa fotografia aqui, que aí você vai ver bem certinho como que dá para fazer esse efeito, ok?